Pai, obrigado porque o Senhor nos deu condições de acolher o teu filho nessa manhã. Obrigado pela igreja de Sertanópolis que o cedeu tão graciosamente. Obrigado, Pai, porque ele atendeu o chamado, o pedido, o convite. E nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. E tem sido assim, Senhor. Se lembrarmos dos últimos domingos, meu Deus, quanta coisa linda o Senhor fez aqui nesse lugar. Quantas palavras edificantes, maravilhosas o Senhor trouxe para nós. Eu creio que será assim nessa manhã. Não porque o pastor Rodrigo tenha algo diferente, mas ele é um servo do Senhor. E eu creio que o Senhor vai usá-lo nessa manhã para a glória do Senhor. Então abençoa a mente, o coração. E Pai, traz a ele mesmo aquela palavra que só o Senhor tem para nós. É o que eu te peço, agradecido, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. O púlpito é teu, querido, viu? Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Que a alegria estar junto a essa casa de oração, casa de amor. Casa de oração porque foi a primeira impressão que eu já recebi ao chegar aqui. Ao ser acolhido ali, pastor, e na sala de intercessão, isso é maravilhoso demais. E estar ali junto com as irmãs intercessoras, e onde já sentimos o fluir da presença do Senhor. Que mover, que momento especial. Pastor, eu vou afirmar uma coisa, se eu não fosse pastor, eu gostaria, sem dúvida alguma, de ser ovelha dessa amada igreja, viu? Queria ser membro dessa igreja, viu? Tanto acolhimento, tanto amor. E é claro que é reflexo da graça do Senhor, através de toda a liderança do pastor João. Eu também, até então, não a conheci, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente há muito tempo atrás, já ouvia muito bem do pastor João. E muito se falava dele, principalmente tratava-se de um homem de amor, um homem cheio de amor. E eu falei, eu quero conhecer essa bênção, né? E assim que também eu conheci, falei, olha, é muito mais do que eu pensava. Um homem de Deus, precioso demais, com toda a sua família. Pastora Mônica, Deus abençoe, viu, querida, preciosa do Senhor. Pastor Márcio, prazer conhecê-lo também. Que alegria estarmos juntos nessa manhã. Quero compartilhar com vocês, nessa série de mensagem, falando sobre bem-aventurança, sobre o Sermão do Monte das Oliveiras, conhecido a partir do capítulo 5 de Mateus. Mas eu gostaria de compartilhar essa passagem, conforme foi orientado a compartilhar com os irmãos, no capítulo 5, do versículo 31. Abra sua Bíblia, por favor. E que bênção, eu gostei desse estímulo aqui, viu, pastor? Muito bom, viu? Incentivar, encorajar o pessoal a trazer a Bíblia, isso realmente faz toda a diferença. Glória a Deus por esta visão, por essa estratégia tão doce. Tão doce, não é? E tão encorajadora. Bom, enquanto você vai abrindo sua Bíblia, nós estamos, com a graça do Pai, indo para o nosso 3º ano ali na EPI de Sertanópolis. Até então, tivemos uma passagem de 7 anos em Porecatu, e onde conhecemos a família preciosa que estão aqui também conosco hoje, nos visitando. O Marcelo, a Gabi, a Raquel e tem a Rafaela também. Eles estão morando agora aqui em Londrina, mas são uma bênção, a família também, nosso coração. E passamos lá em Porecatu este tempo, mas até então nós somos de Rolândia. Nossa caminhada, nossa história, tudo começou ali nesse engajamento em Rolândia, na IPI de Rolândia, com a pastora Dilson. E até então nós começamos a ingressar num trabalho mais focado para missões urbanas, relacionado à restauração com dependentes químicos. Fiquei 8 anos trabalhando numa comunidade terapêutica chamada Servim. Tive o privilégio de ser formado nessa escola. Eu gosto de compartilhar isso antes porque eu digo que a minha teologia prática, a minha escola foi neste lugar, onde convivi ali com grandes homens de Deus e também uma escola de conviver com aquelas pessoas que dia a dia tinham suas lutas, suas crises de abstinências, e tivemos o privilégio também de crescer muito, aprender ao caminhar junto, um discipulado.
nesse período de 8 anos que ficamos lá, e foi realmente um tempo trabalhar de Deus. Eu digo que lá calejou as minhas emoções, aquele lugar. Me preparou muito para os embates do ministério pastoral. E louva a Deus por todo o processo que passamos, e há muito ainda para crescer, para amadurecer, mas eu quero nessa hora louvar a Deus por todo este trabalhar do Senhor, por todo esse processo, por todas as conexões, e a alegria de estar aqui nesta manhã, conhecendo também essa parte da família do Senhor, que também nos alegramos muito por estar aqui com vocês. Amém? Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor, queridos, em nome de Jesus. Versículo 31 ao versículo 37, assim diz as palavras do Mestre, a palavra do Senhor Jesus. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos? Não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio de cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de você seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Espírito Santo, abra o nosso entendimento para que possamos compreender o que ainda não compreendemos. Pedimos, Senhor, tua graça. Pedimos, Senhor, a revelação do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, com base nessa série de sermão, eu quero falar com vocês sobre o ideal de Deus para o casamento. É exatamente isso que eu percebo nessas advertências do Senhor Jesus, ou trazendo uma compreensão com perspectiva ao reino de Deus sobre o casamento. Os versículos anteriores, que foi até abordado no domingo passado, falando sobre o adultério, e se referindo que não é simplesmente uma prática, que o adultério, mas Jesus disse, é a intenção do coração. Se cobiçar, Jesus estava se referindo já ao 7º mandamento, que não devemos adulterar, e também falando sobre o 10º, porque aquele que adultera é fruto de uma cobiça. Então, logo, ao chegar numa prática, isso já está pecando em dobro, porque primeiramente começou a gerar no seu coração, começou a premeditar. Não foi um pecado em que a pessoa tropeçou sem antes ter pensado, analisado, canalizado de alguma forma. Foi premeditado, começou gerando na cobiça, foi cegando até se consumar o fato. Essa é a ideia da tentação, a ideia da cobiça. Vai gerando ao ponto que vai nos cegando, vai até mesmo esfriando o temor a Deus, e logo não percebemos a ruína que já estamos caindo. E o adultério, quando chega na prática, porque de fato já gerou no coração, e Jesus está falando sobre isso, que é a questão da intenção do coração. E saiba de uma coisa, esses pecados ocultos, ou esses pecados internos, só o Senhor mesmo para sondar nosso coração. É por isso que precisamos constantemente pedir, conforme o salmista também orou e pediu ao Senhor: sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É pedir para que o Senhor realmente venha sondar nosso coração e ver se há algum caminho que está nos afastando da presença do Senhor. Se está se referindo já do adultério, logo a consequência, o assunto já vai introduzir sobre o quê? Sobre o divórcio. Se já está um caso tratando uma narrativa de adultério,
Então, o próximo assunto já introduz sobre o divórcio. É um assunto não tão fácil, simples. Eu confesso que isso, para mim, é uma perspectiva muito pastoral para tratar deste assunto. No entanto, precisamos compreender, pela palavra de Deus, o que realmente significa, nessa perspectiva, como a palavra de Deus trata este assunto. Uma quebra de aliança. Como que a palavra do Senhor nos ensina? Eu acredito que, primeiramente, nós temos que destacar 3 bases para estruturar e trazer melhor a compreensão deste assunto, a fim de não abordarmos de uma forma isolada. Não podemos apenas aplicar ou trazer uma compreensão com base nestes versículos que nós lemos, sem antes compreender ao todo um contexto. Pois bem, a primeira coisa que nós devemos compreender, ou melhor, a primeira base para abrir melhor nossa compreensão, qual era realmente o significado da lei de Moisés. Porque tanto os fariseus e os escribas, isso nós iremos ver daqui a pouco no capítulo 19, voltou este assunto com o mestre. E disse, olha, conforme Moisés ordenou, e o Senhor que diz sobre isso? Então já era um assunto que já destacava naquele tempo, nos tempos de Jesus. E é interessante observarmos, você está com a sua Bíblia, abra também lá em Deuteronômio capítulo 24, para entendermos qual era o significado da lei de Moisés, nós temos que considerar o capítulo 24 de Deuteronômio, queridos, onde fala sobre este ponto em que Jesus está abordando. Ele trata isso para trazer uma compreensão, porque o que foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Jesus ele está trazendo uma compreensão, o que realmente isso deveria ter um significado. Qual é o significado de tudo isso? Bom, em Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher, e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio, e a entregar à mulher, e a mulher mandar embora de sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. O ponto aqui, queridos, é o seguinte: o que o Senhor está trazendo uma compreensão, ou primeiramente, como que era o significado dessa lei de Moisés, com base neste capítulo 24 de Deuteronômio, simplesmente era, por algum motivo em que o homem estava descontente com a sua esposa, ele poderia, a sua compreensão, pedir o divórcio, documentar, legalizar isso. E isso dava-se um motivo para ou poderia abrir qualquer ocasião para causar o divórcio. No entanto, a questão era, uma vez que, ao pedir o divórcio, e essa mulher, ao seguir a sua vida, ao casar com outro, e chegar outra infelicidade, romper o relacionamento, essa mulher não poderia voltar para o seu primeiro casamento. Ponto. Essa é a compreensão, essa era a lei. Mas por que essa lei? No meu ponto de vista, há uma compreensão que essa lei é uma lei sábia. É uma lei de muita sabedoria. O que Jesus, ou melhor, essa lei tinha o propósito de estabelecer o quê? Uma certa reflexão para que o homem pensasse melhor antes de tomar sua decisão. Olha, pensa bem, porque se você divorciar,
ela casando com outra pessoa, não tem chance de você voltar mais com ela. E até lavrar, documentar isso tudo, era muito difícil de encontrar um escriba, alguém um perito para documentar isso. Isso contava ou tinha uma esperança de esperar alguns dias para resolver o caso, o descontentamento que pudesse ser o motivo do divórcio ou da separação. Então, é uma lei sábia, porque era uma forma de tentar prevenir para que não acontecesse isso. Não era um estímulo ou um incentivo para o divórcio, mas não para que não acontecesse, a lei para que não acontecesse. No entanto, você percebeu que se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, irmãos, vamos trazer para os nossos dias de hoje, como pode chegar a essa conclusão de não ser mais agradável aos seus olhos depois que casou? Realmente nos ensina aqui algo para nossas vidas e precisamos atentar isso como um conselho de Deus. Nós temos que entender a importância do casamento, a importância de enxergar. Tem coisas que a gente enxerga só depois que casamos. Eu brinco muito com a minha preciosa esposa. Nós já estamos a completar 18 anos de casamento. E de vez em quando eu brinco com ela. E diz assim, às vezes acontecem algumas coisas, né, coisas mais do casal. E brinco com ela assim, olha, parece que antes não era assim, não é? Quando tinha coragem de fazer isso. Eu não vou expor o que é, porque todo casal acontece isso também, tá bom? Mas eu não vou expor. Você está imaginando. E ela fala assim, com coisas que você também não faz. Coisas natural, não é? Bom, só dar uma orientação sobre isso. Alguns casais ficam tão assim ansiosos quando novo casamento, primeiros meses, que até para ir ao banheiro tem dificuldade, não é? Alguns casos é assim, eu não conheço tanto, sim, mas alguns eu acredito que surge isso. Até para ter a sua privacidade, é um tempo para que isso venha romper. Aí passa-se os anos, lá para uns 18 anos de casamento, não tem nada disso, não é? Já não há mais dessas coisas. Agora, o que é agradável aos olhos? Mas o ponto principal aqui, no versículo 1, veja bem, irmãos, pois ter ele achado coisa indecente nela. Uma coisa indecente. Não está se referindo um caso de um adultério, porque isso já havia uma lei que cobrava isso. Era realmente, pagava-se com uma vida este ato de adultério naquele tempo. Era apedrejado até a morte. No entanto, quando olhamos para este versículo, chama bastante atenção. Algumas questões podem significar isso, uma questão de nudez. O que significa achar uma coisa indecente. No hebraico, isso quer dizer alguma coisa, algo referente à nudez, alguma coisa vergonhosa. E por aí vai a compreensão. Alguma coisa vergonhosa, algo que trouxe um vexame. E a interpretação dessa frase foi a causa da divisão, ou até mesmo que deu a origem às escolas do rabino. Dois homens conceituados, dois judeus conceituados daquele tempo, através dessa compreensão, discutiram. Um tinha uma visão mais liberal, não é? Tinha uma visão liberal, compreendia este assunto quando se refere, dependendo do que for o caso, eles levavam na forma mais literal. Ou seja, havia um rabino que, através dele, abriu uma escola desses rabinos, Hilel, e outro que chamava Shammai. É interessante que esse Hilel, ele tinha uma linha literal, ou seja, ele afirmou que o marido poderia divorciar da esposa por qualquer coisa que fosse conveniente a ele. Por outro lado, esse outro rabino, Shammai, ele seguia uma linha mais rigorosa, afirmando que Moisés estava falando somente de pecado sexual, o motivo para chegar ao divórcio, somente se fosse por um pecado sexual. É interessante observarmos essas leis, queridos, para entendermos a segunda base. Primeiramente, o que
Qual era o significado da lei? E segunda base, para estruturar melhor a ideia, este assunto, qual era a compreensão dos fariseus e escribas acerca deste assunto? Como eles compreendiam? Já que havia fortemente a influência dessas escolas de rabinos com estes conceitos, então, algum deles tinham uma compreensão, olha, é radical. Deve ser tratado isso com radicalidade. Outros já entenderam de uma forma literal. É exatamente isso, o homem tem autonomia para fazer o que ele quiser. No entanto, olha comigo em Mateus, no capítulo 19. No capítulo 19, eu quero ler com vocês, no versículo 7 e o versículo 8. Mateus, no capítulo 19, Jesus, ele é abordado pelos fariseus a respeito deste assunto. Mas antes de nós destacar outras lições deste capítulo, olhe comigo, por favor, no versículo 7 e também no versículo 8. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio, repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Preste atenção neste verbo, irmãos. Primeiramente, a compreensão. Qual que era a compreensão dos fariseus, dos escribas com este assunto? Primeiramente, eles afirmaram uma coisa. Moisés, ele ordenou. Olha comigo no versículo 7. Moisés ordenou, ou seja, Moisés, ele estabeleceu da parte de Deus uma ordenança, ou seja, um mandamento. O divorciar, no caso, era um mandamento. Agora, no versículo 8, olha só o que Jesus aqui está corrigindo. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu. Ou seja, não se trata de uma ordenação de Deus, foi uma permissão de Deus. E por que Deus permitiu? Por causa da dureza do coração. Foi por causa disso. Não foi uma ordenança, não foi a vontade clara de Deus. Ou seja, a compreensão dos fariseus era um entendimento totalmente distorcido, uma má interpretação. Eles tinham uma visão deturpada com relação a este assunto. E é muito perigoso, irmãos. Quando nós desviamos a compreensão da palavra de Deus. Eu estou convencido que nós temos que insistir tanto no ensino com a igreja, ensinar, trazer compreensão, os princípios básicos da fé cristã. Por quê? Porque nós estamos percebendo pessoas que estão criando suas próprias concepções sobre Deus, e com isso, como consequência, acabam gerando ou construindo um estilo de vida totalmente sem princípios da palavra de Deus. Mas é o quê? A minha concepção de Deus. Não, mas Deus não se importa com isso, Ele importa que eu seja feliz. Mas onde há um fundamento da palavra do Senhor que afirma que afirma e traz base, ou que traz respaldo sobre o que você está dizendo? É importante entendermos isso. Por exemplo, Jesus, quando foi perguntado por um mestre também da lei, dizendo: mestre, o que farei para ser salvo? E Jesus disse: você já conhece os mandamentos? Ele falou: sim, sei, e começou a citá-los. E Jesus disse: faça isso, e você viverás. E o mestre da lei, querendo se justificar, ele perguntou: mestre, quem é o meu próximo? Interessante que ele já havia falado todos os mandamentos, inclusive, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: muito bem, em outras palavras, você tirou 10. Só tem um detalhe: faça isso, você vai viver. E querendo se justificar: mestre, quem é o meu próximo? Aqui eu aprendi uma coisa, que
não basta saber se não viver. Não basta saber se não viver. E uma coisa, irmãos, é perigoso demais nós ficarmos satisfeitos com certo conhecimento quando é apenas superficial e não está enraizado ainda em nosso coração ao ponto de nos mover nossa vida, mover nosso dia a dia. Eu posso ler um livro de maturidade, mas não significa que no fim de tudo, ao ler e ter a compreensão o que significa ser maduro, já não significa que eu tenho um título de alguém ser maduro, porque eu compreendo sobre maturidade. Eu confesso que nós temos que confrontar esse autoconhecimento para saber se nós temos apenas um conhecimento superficial ou se de fato o conhecimento, a palavra de Deus, ela nos vivificou de tal maneira que gera frutos em nosso viver. Se ela move o nosso viver, se está nos movendo. Porque realmente torna-se uma incoerência nós falarmos tanto ter bons discursos e até mesmo ter uma compreensão que até temos argumento para defender a nossa fé. No entanto, o nosso andar que vale, os nossos frutos, nosso andar com o Senhor. Eu confesso que começar comigo mesmo, eu tenho confrontado. Será que eu pratico tudo o que eu conheço da Bíblia? E olha que eu já ouvi muitas pregações, já li e debruço todos os dias na palavra, mas eu sempre me questiono, me confronto. Será que eu vivo tudo que eu sei? Será que eu vivo? Aonde que eu estou? Será que eu tenho uma compreensão, mas isso influencia a minha vida? Isso governa o meu caminhar? Isso vai refletir? Eu sei sobre o propósito, sobre o princípio de autoridade, mas eu honro pessoas a quem Deus instituiu autoridade na minha vida. Eu honro, eu sei sobre liderança, eu sei sobre o princípio de autoridade. Agora, o viver isso, eu sei que o pecado traz consequências, mas o quanto estou disposto a ser movido pelo temor de Deus, um santo temor de Deus, capaz de me mover. Apenas, irmãos, não basta saber, porque saber não significa viver. Exatamente isso que a palavra está nos ensinando, porque nós podemos ter um entendimento distorcido, é perigoso ter um entendimento distorcido, ter um sofisma, algo que acreditamos que estamos com a compreensão, podemos até dizer que temos uma certa compreensão, mas a questão se não está desconectado com a nossa realidade de vida. Amém, meus irmãos? Saiba de uma coisa, Jesus ainda continuou falando sobre isso. Aliás, os fariseus, ao perguntar isso para Jesus, deixou bem claro que Moisés ele não havia ordenado, mas sim foi uma permissão. Os fariseus estavam interpretando as leis de Moisés em forma de mandamento, mas não tratava-se de mandamento, mas era uma permissão de Deus, é uma forma de trazer até mesmo ordem, para não se tornar realmente um caos, como estava caminhando a sociedade naquele tempo. Você pensa os costumes, pensa a cultura bagunçada que estava entre o povo de Israel. Uma cultura é que eles herdaram do egípcio. Outra foi durante 40 anos no deserto. E mesmo que eles estavam vivendo em Canaã, eles passaram até então, agora, depois de rebelar contra Deus, foram para o exílio, lá ficaram 70 anos. Então imagina quantas culturas, quantas influências que geraram no coração deste povo, passando geração a geração. Quantos foram se perdendo? Por isso que a necessidade de resgatar este princípio no tempo de Jesus foi urgente, de trazer a compreensão clara sobre este assunto, porque foi se misturando com outros povos, e Jesus, ele trouxe essa compreensão para aplicar a nós também hoje, que na realidade é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que o ensinamento de Jesus em relação ao divórcio, qual foi o ensinamento de Jesus com relação a isso? Aí no capítulo 19, olha comigo no versículo 3, por favor. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Antes aqui, irmãos, uma consideração aqui no versículo 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus testando-o. Uma pergunta
que poderia colocar Jesus no estreito. Era isso que eles estavam tentando fazer, tentando pegar Jesus em uma palavra. Não só colocaria Jesus de um lado favorável e desagradar os outros naquela perspectiva das escolas dos rabinos que tinham compreensão do assunto diferente. Então, Jesus, qual escola que o Senhor considera que é certa? Era um ponto, mas antes, nós temos que entender aqui que já tratava-se de uma situação em que uma grande autoridade daquele tempo havia acabado de praticar este ato, de estar envolvida com um adultério, em assumir a esposa do próprio irmão. E onde João Batista confrontou isso, e o que aconteceu, sabemos do fim de tudo, que João Batista, ele não negou a sua convicção da verdade, ele confrontou, mas mesmo que ele foi preso, e lá ele foi morto de uma forma tão cruel, fria, era uma armadilha também para Jesus essa pergunta, porque poderia colocar diretamente ele contra o próprio rei, contra as próprias autoridades, por não prezar por este princípio da palavra de Deus. No entanto, irmãos, uma coisa interessante pensar, quando os escribas, os fariseus fizeram essa pergunta, o que Jesus respondeu? Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Preste atenção numa coisa, irmãos meus. Os fariseus perguntaram sobre o divórcio, mas Jesus ele respondeu sobre o casamento. Interessante isso. Ou seja, o divórcio não tem nada a ver com a ideia de Deus. O que tem a ver com o propósito de Deus é o casamento. Tanto é que, quando eles perguntam sobre o divórcio, Jesus ele responde sobre o casamento. E traz uma pergunta, hoje em dia estamos discutindo mais sobre divórcio ou sobre casamento. O que nós estamos mais ouvindo por aí, ou discutindo, sobre divórcio ou sobre casamento? Confesso que nós ouvimos muito sobre divórcio, porque é algo que está enfraquecendo ou tentando enfraquecer até mesmo um plano, um projeto de Deus. Sabemos que isso enfraquece a nossa caminhada, enfraquece a fé cristã, principalmente pelo fato que muitos entre estes que se divorciam nos dias de hoje são cristãos. São pessoas que comprometeram aliança de fidelidade no altar do Senhor. Sinceramente, o que nós ficamos mais surpresos hoje é quando você conhece um casal que ele já testemunha que já está há 30, 40, 50 anos casados há tantos anos, ou você fica surpreendido quando alguém diz, olha, já não estão mais juntos, rompeu ali uma aliança, se divorciaram. Eu confesso que para mim o que mais brilha nos meus olhos é quando ouço o testemunho de casais que estão preservando a sua aliança, de respeito, amor, e que estão compromissados com Cristo. Dias atrás encontrei um casal e ao perguntá-los quantos anos vocês já têm nessa união de vocês, e com muita alegria eles compartilharam 55 anos. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Eu falei, olha, por favor, isso não é uma informação, isso é um testemunho. Quando você falar o tempo que você tem de casamento, veja isso como um testemunho para a glória de Deus, dizendo que é possível suportar as tentações deste mundo, é possível preservar nosso coração sensível à voz de Deus, porque a causa principal de tudo que leva ao rompimento de uma aliança é o coração endurecido. É o coração que se endurece, o coração endurecido. E para que Jesus não se colocasse nem de um lado, nem do outro, para não gerar ali alguma divergência ou situação que pudesse até mesmo comprometê-lo,
ele simplesmente apontou o plano legítimo de Deus sobre o casamento. Gênesis 2, 24. Olha só o que o Senhor mesmo disse. Quando questionado sobre isso, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Aqui nos traz a compreensão sobre o que é o casamento. Com base em Gênesis 2, 24. Primeiramente, meus irmãos, é uma instituição, foi instituída por Deus. Segundo, é uma união física. Terceiro, é uma união permanente. E quarto, é uma união entre o homem e uma mulher. Agora, olha os princípios para que seja abençoador este propósito de Deus sobre o casal. Preste bastante atenção quando a palavra declara que por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une. Qual é a compreensão para ser abençoador no casamento? Deixar para unir. Deixar para unir. Semelhantemente, a nossa vida com Cristo é assim, é deixar para unir. Como nós iremos unir com Cristo se não deixarmos nossas mazelas? Como iremos unir com Cristo, uma aliança com Ele, se não deixarmos as coisas deste mundo? Como iremos, na perspectiva do casal, como vai se unir se não deixar? Deixar pai e mãe é na perspectiva de deixar costumes, muitas vezes, hábitos, que cada um teve uma maneira diferente de ser criado. E é interessante que o casamento que dá certo se trata de pessoas diferentes, não são iguais. É exatamente isso que dá certo. São diferentes. Exatamente o contrário que muitos caem no engano ao dizer eu não dá certo porque é muito diferente de mim. É exatamente esses motivos que devem dar certo. Porque é diferente. Na realidade, é uma ferramenta poderosa das mãos de Deus. É uma ferramenta de Deus para trabalhar em nós. Quando revela pontos cegos. E quem revela pontos cegos, irmãos? Você não é esse precioso que está ao seu lado, minha querida? Ou essa preciosa, meu amado, que está acompanhando você e caminha contigo? Revela, irmãos. É uma ferramenta de Deus. Somos trabalhados. Deixar para unir. Se não deixar, como vai unir? Segunda coisa, percebemos claramente que é um ideal de Deus para o casamento, é tornando-se ambos o quê? Uma só carne. Olha, deixar para se unir e tornando-se, quer dizer que é um processo, é uma construção, Olha, já caminhamos muito, mas quando olhamos para o alvo assim, falta um tanto ainda pela frente. É um processo, tornar-se onde tem um só coração, um só desejo, um só alvo. O coração de um se converteu ao outro, porque está sendo movido pela vontade do Senhor, e assim segue, meus irmãos. Bom, eu preciso caminhar para a aplicação, para nós concluirmos. Jesus deixou claro que o divórcio não pode ser visto como uma solução. Jesus deixou bem claro, irmãos, que isso não pode ser visto como uma solução, mas sim deveria se tratar como se fosse o último caso. Quando se fala que nesse capítulo 18, aliás, o capítulo 19, que nós lemos também, por causa da endureza, do endurecimento do coração, nós temos que considerar que antes Jesus estava falando sobre o perdão. O que é o coração endurecido? Por que levam muitas pessoas a quebrar a aliança, a não restaurar um tropeço? Qual é o caminho, irmãos? É o perdão, é a restauração. No caso de um tropeço, qual é o caminho? Divórcio? Não, Jesus não fala sobre uma solução ao divórcio, mas sim sobre restauração, sobre perdão, sobre a graça dele que restaura e constrói. É a graça do Senhor, irmãos.
Se não tivéssemos essa esperança, meus irmãos, como nós iríamos levantar de nossos tropeços? É a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor. E eu falo com muito temor para os irmãos essa mensagem. Principalmente quando conversei com um pastor já jubilado. E ele contando, eu gosto de sentar com pastores e eu não pergunto para eles o que eles acertaram para que eu possa aprender. Ao contrário, eu pergunto o que eles erraram. E nessa pergunta ele respondeu assim para mim uma coisa: olha, cuide do seu coração, cuide da soberba. E ele disse, durante muitos anos no púlpito, eu batia no púlpito com toda a veemência e dizia: pastor divorciado, não prega neste púlpito. Pastor divorciado, não prega aqui neste lugar. Pastor que teve problemas no casamento, não prega nesse púlpito. Passou-se um tempo, o que aconteceu? A infelicidade do divórcio. Deste que tanto era defensor, ou é tão inconformado ao ponto que não conseguia sequer mesmo perceber que ele também é uma pessoa vulnerável. E pelo fato dele afirmar isso, pagou um preço, irmãos. Ele falou isso para mim. Anos se passou e eu caí, tropecei e não teve remédio a não ser a separação. No entanto, pela graça, misericórdia, tratamento de Deus sobre este coração que até então endurecido pela religiosidade, foi trabalhado, tratado. Deus ressignificou sim a sua história, construiu sua família, filhos. No entanto, uma lição que serve para nós hoje. E eu lembro das palavras do mestre no capítulo 7, não julgue para não ser julgado. Porque na medida que você julga, será julgado também. Devemos tratar com amor, meus irmãos. Olhar com misericórdia. Mas eu creio que nós precisamos, olha, invista seu tempo na sua casa, sua família. Eu estou vivendo uma fase que eu estou procurando viver um tempo com a minha preciosa. Os meninos estão crescendo e chegar um tempo que eles vão. E depois que os meus sair de casa, ao seguir as suas vidas, ficaremos como dois estranhos? Porque tudo era em função deles, e eu esqueci dela, esqueceu de mim, aí somos dois estranhos? Pasmem, essa é a razão que muitos divórcios estão chegando com a faixa de 60, 75 anos, 60 a 75 anos, por conta dessa crise do ninho vazio. Que viveram tanto em função dos filhos que esqueceram do casal. E quando os filhos vão, seguem o seu caminho, e aí vivem como se fossem dois estranhos. Que aproveitemos, meus irmãos, esse tempo para examinar nosso coração, mas entender que o Senhor, Ele deseja que você tenhamos um casamento e que vamos testemunhar que somos bem-aventurados no Senhor. Amém, meus irmãos? Permita-me fazer uma oração. Senhor nosso Deus, quanto temor, Pai. Eu peço, Deus, a Tua graça, que continue trabalhando, falando aos corações. Embora, Senhor, na minha pequenez, eu peço, Deus, que o Teu Santo Espírito continue falando ao coração dos meus amados irmãos. Aqui há muitas famílias que representam gerações, há casais que estão sujeitos, como estou, mas te pedimos, Deus, nos ajude, que o temor do Senhor nos renove, que a graça do Senhor nos sustente dia após dia, meu Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus que restaura. Nós cremos que Tu és um Deus que restaura o amor, restaura o diálogo. Tu és um Deus que restaura uma aliança. Senhor, nós clamamos a Ti. Quantos casais, Senhor, vieram a se converter e não tiveram conhecimento da Tua palavra, e carregam ainda, Senhor, tantos fardos. E nós te pedimos, Jesus, remova e traga a Tua paz, a Tua graça, a Tua unção. Fortaleça, Senhor, na fé. Nós oramos, ó Deus, traz um novo significado a essa história, um novo sentido à sua vida.
Há também, Pai, irmãos, pessoas na fé, em que foram também, Senhor, depararam com uma quebra de aliança, uma infelicidade. E nós te pedimos, Deus, por tua misericórdia, primeiramente, leve o Senhor ao arrependimento genuíno, para que assim haja uma restauração genuína. Ó Deus, nós oramos que pela tua restauração, que se torne melhor do que era, pois assim o Senhor faz, o Senhor refaz tudo novo. É o Deus que nós cremos, o Deus que restaura pecador arrependido, o Deus que restaura casais, o Deus que restaura famílias. Apresentamos diante do Senhor, Pai, nos cubra, nos guarde. Clamamos, pois de Ti dependemos, Senhor. Sonda o nosso coração, Pai. Nós oramos toda a cegueira que está sutilmente se infiltrando, Pai, em nosso entendimento. Nos liberta, Senhor. Todo embaraço, nos liberta, Senhor, de todo engano. Que o temor do Senhor restaura, Senhor. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos, das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.